Olá, uma boa tarde para você. Agora 13h15 pelo horário de Brasília. Estamos aqui ao vivo para atualizar as últimas notícias de momento para você ficar bem informado nesta tarde de sábado, dia 13 de dezembro. Eu sou Estevão Limana e este é o Agora CNN. A gente começa falando das consequências do vendaval que atingiu a cidade de São Paulo e alguns municípios da região metropolitana durante esta semana. É porque 448 mil imóveis ainda estão sem eletricidade, minha gente. A Enel informou que vai restabelecer o fornecimento aos clientes até o final deste domingo. E o Bruno Teixeira chega agora com a gente ao vivo com mais informações. É o prazo final, então, né, Bruno, para as pessoas que estão aí há 3, 4 dias sem energia. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você, Estevão, e para quem nos acompanham aqui na CNN. É o prazo que traz esperança para os consumidores que estão há mais de 72 horas sem energia elétrica. Uma situação dramática, principalmente em época de fim de ano, onde muitas pessoas ou já fizeram as compras ou receberam até das empresas nas quais trabalham a carne do fim de ano e muitos outros alimentos que estão perecendo ou já pereceram. Ou no caso de comerciantes, como nesta manhã nossa equipe com o repórter Danilo Moliterno esteve em alguns açougues e estabelecimentos aqui em São Paulo que perderam mercadorias em função da falta de energia que começou na quarta-feira, depois que um vendaval com ventos de quase 100 km por hora atingiu São Paulo. Agora o prazo da concessionária Enel, então, de restabelecer esse serviço até o final do domingo. Cerca de 448 mil consumidores seguem sem energia elétrica, de acordo com o último balanço divulgado na manhã deste sábado pela companhia. Na sexta-feira, durante a noite, a Justiça determinou que a Enel restabeleça imediatamente energia elétrica em São Paulo. Essa decisão determina que a eletricidade deve retornar em 4 horas para estabelecimentos prioritários e 12 para outros consumidores. Na decisão, a juíza Gisele Vale Monteiro da Rocha destacou que, embora eventos climáticos extremos possam justificar falhas pontuais, a concessionária tem obrigação legal de manter a estrutura adequada para a resposta rápida e eficiente. Por meio de nota, a Enel informou à CNN Brasil que não foi intimada da decisão e segue trabalhando. Volto com você, Estevão. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Diante desta falta de energia em São Paulo, o Ministério Público, junto ao TCU, solicitou ao tribunal que adote uma medida cautelar para que a Agência Nacional de Energia Elétrica suspenda qualquer ato administrativo relacionado à renovação da concessão da Enel Distribuição São Paulo. Na representação, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado pede ao Tribunal de Contas da União que a suspensão seja mantida até que sejam analisadas as condições técnicas, econômicas e operacionais da concessionária. Uma outra medida considerada necessária pelo Ministério Público é a realização de estudos técnicos e econômicos, visando a divisão da concessão da Enel Distribuição São Paulo em tantas partes quantas forem economicamente vantajosas, com vistas à melhoria e eficiência da qualidade do serviço prestado. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a perda do mandato da deputada federal Carla Zambelli por unanimidade. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o prazo para que a Câmara dê posse ao suplente da deputada cassada está estabelecido. E quem vai nos contar mais sobre isso é a Carol Rosito, nossa repórter ao vivo, direto de Brasília. Uma boa tarde para você, Carol. Seja bem-vinda. Oi, Estevão, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, precisa agora dar encaminhamento a esse afastamento definitivo, né, de Carla Zambelli, já que o Supremo Tribunal Federal, como você lembrou, decidiu ontem por unanimidade dentro da primeira turma, numa votação no julgamento virtual, que de fato ela precisa ser afastada, né? Precisa haver ali a cassação do seu mandato parlamentar. Além da perda do mandato, o ministro Alexandre de Moraes deu um
prazo de 48 horas para que Hugo Mota faça a diplomação ali do seu suplente, o deputado Adilson Barroso, né? Ele que está ali na lista de suplência do PL no estado de São Paulo, vai assumir no lugar de Carla Zambelli. Isso tudo precisa ser oficializado no Diário Oficial da Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Mota se vê ali numa encruzilhada, digamos assim, né? Enquanto de um lado governistas comemoram a decisão de Moraes, oposição cobra uma reação do presidente Hugo Mota, afirmando que houve ali uma tentativa de invadir as competências do Poder Legislativo, que Moraes teria derrubado, anulado uma decisão que foi tomada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que na madrugada de quinta, o plenário decidiu por manter o mandato da parlamentar, apesar da própria Comissão de Constituição e Justiça ter decidido pela cassação do mandato, né? Foi um rito escolhido pelo presidente Hugo Mota depois da condenação dela ainda em julho. Carla Zambelli está na Itália, foi condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão, passa nesse momento por um processo de extradição para cumprir a pena aqui no Brasil. Mesmo assim, os parlamentares decidiram pela manutenção do seu mandato. No dia seguinte, Alexandre de Moraes decidiu anular a votação na Câmara e aí, enfim, a gente acompanhou também a primeira turma referendando essa decisão e agora cabe ao Hugo Mota acelerar, né, cumprir essa decisão judicial, já que a gente está falando de um processo em trânsito julgado. Volto com você. Muito obrigado, Carol Rosito, ao vivo de Brasília com a gente. E nós olhamos para o noticiário internacional, porque o Chile vai às urnas amanhã para eleger um novo presidente. O candidato da ultradireita, José Antônio Kast, é considerado o favorito na disputa. E a nossa enviada especial a Santiago, a Luciana Tadeu, tem mais informações para a gente, está ao vivo, retornando à capital chilena para acompanhar, é claro, de pertinho esse segundo turno. Luciana, uma boa tarde para você, traga as expectativas, o ambiente desse dia pré-eleição. Oi, Estevão, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, uma eleição polarizada com dois candidatos nos extremos opostos do espectro político. Competem amanhã nessas eleições, nas quais são esperados 16 milhões de chilenos que compareçam às urnas. Competem, então, Janete Jara, integrante do Partido Comunista, ela que foi ministra do Trabalho e da Previdência Social do atual presidente Gabriel Boric, e José Antônio Kast, de ultradireita, foi deputado e já concorre, já é a terceira vez que tenta chegar à presidência do Chile. É um candidato que no passado defendeu Augusto Pinochet e, ao que tudo indica, Estevão, ele vai levar essas eleições. As pesquisas de intenção de voto desse segundo turno posicionam José Antônio Kast com ampla vantagem em relação a Janete Jara. Na última pesquisa do Instituto Cadem, por exemplo, ele aparece com 46% das preferências dos eleitores, enquanto Janete Jara chega a 34% e 20% afirmam que não votariam, não sabem ou não respondem. E outra pesquisa do Painel Cidadano, que é o Instituto, posiciona Kast com 50% das intenções de voto para amanhã, enquanto Jara aparece com 34% e 16% dos eleitores afirmando que não sabem, que não votarão ou que votarão nulo nessas eleições. E o grande assunto dessa campanha eleitoral aqui no Chile foi a questão da segurança e a questão da imigração. São assuntos que aqui acabaram relacionados, já que nos últimos anos o Chile viu um aumento da violência e também de uma forte onda migratória aqui no Chile, principalmente de venezuelanos. Então a questão da imigração acabou sendo muito relacionada com essa questão da segurança e com ambos os candidatos propondo mais controles da fronteira para evitar a entrada irregular de pessoas por aqui.
porém com uma abordagem muito diferente em relação aos migrantes que já estão aqui no Chile. Calcula-se que sejam cerca de 1 milhão de imigrantes venezuelanos somente, desses cerca de 700 mil em situação regular, mas que 330 estejam em situação irregular aqui no Chile. E José Antônio Cássio, candidato da ultradireita, fez um pedido para que os migrantes que estão aqui em situação irregular deixem o país até o dia 11 de março, que é o dia que ele toma posse. Disse: aproveitem agora enquanto vocês vão conseguir sair do país com os seus bens, porque depois que eu tomar posse, vocês vão acabar sendo expulsos somente com a roupa do corpo. Janete Hara, por outro lado, prevê um cadastro para essas pessoas migrantes e não prevê a expulsão delas. Então são abordagens completamente diferentes e que dividem, inclusive, Estevão, a comunidade venezuelana aqui no Chile, porque muitos venezuelanos que saíram da Venezuela não querem saber nada, não querem ter nada a ver com o comunismo, não votarão em Janete Hara, mas também têm medo do que pode acontecer com eles no caso de que ganhe José Antônio Cássio. Estevão. Muito obrigado, Luciana Tadeu. Um ótimo trabalho para você por aí. Essa cobertura nós vamos conversando ao longo do final de semana aqui na CNN. Nós também vamos destacar neste momento um dos legados da COP30 para a cidade de Belém, que sediou o evento da ONU sobre as mudanças climáticas no mês passado. É porque o Museu das Amazônias atingiu, na última semana, a marca de 100 mil visitantes, um número alcançado apenas 2 meses após a abertura oficial do espaço. E eu chamo para essa conversa a repórter Tayana Narcisa, que nos conta mais diretamente do museu. É isso? Uma boa tarde para você, Tayana. Isso mesmo, Estevão. Ótimo sábado a você, a todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O belíssimo Museu das Amazônias, que reúne aí tecnologia, cultura e arte, celebra nesta semana a marca de 100 mil visitantes. Ele que fica localizado aqui no complexo do Porto Futuro 2, ao lado dos principais pontos turísticos aqui de Belém, é considerado esse grande legado da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Quem vier visitar aqui o espaço vai se deparar com uma experiência imersiva, incluindo aí passar por quesitos como povos tradicionais da Amazônia, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, extrativistas. Aí na tela, inclusive, a gente consegue acompanhar um pouquinho dos detalhes do museu aqui por dentro. Neste momento, o espaço ele abriga 2 grandes exposições, a do fotógrafo premiado, Sebastião Salgado, com mais de 200 imagens em preto e branco, fazendo um convite aí para emergir pelas águas da Amazônia, e ainda a exposição Ajuri, que oferece salas imersivas com projeções de artistas amazônicas, fazendo aí esse convite à diversidade biocultural. Lembrando que essa marca de 100 mil visitantes em menos de 2 meses de inauguração. O espaço foi aberto no último mês de outubro, inclusive com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O espaço teve um investimento de mais de 20 milhões de reais e faz esse resgate à ancestralidade, à história aqui de Belém. A organização do espaço é a mesma do Museu do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro, e está funcionando abertamente de forma gratuita até o mês de fevereiro, de 10 às 6 da tarde, sempre aí de quinta a terça-feira. Para quem está curioso e nos assistindo, quer saber mais detalhes sobre a programação que está rolando aqui no Museu das Amazônias, é só acessar o nosso site, que por lá tem todos os detalhes. Volto com você. Muito obrigado, Tayana Narcisa, ao vivo, direto de Belém, aqui com a gente. O ator norte-americano Peter Green, de 60 anos, foi encontrado morto ontem em seu apartamento em Nova York. Essa informação foi confirmada pelo empresário do artista ao site Deadline. A causa da morte ainda não foi revelada. Peter Green tinha 60 anos e ganhou fama ao interpretar alguns vilões em grandes produções, como Pulp Fiction, O Máscara e Um Tira Muito Suspeito. Ele começou a carreira no ano de 1990, em um episódio de uma série de dramas sobre crimes na NBC. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Viagem Gastronomia e a gente volta daqui a pouco com mais atualizações a partir das 4h15 da tarde. Pense bem e pense CNN.